Quero saudar a igreja, a gloriosa paz do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, no versículo 2 em diante. Quero parabenizar todas as mamães por esse dia das mães. Aleluia. Eu costumo dizer que as mães ou as varoas, elas são, segundo a Bíblia, que chegam próximo do amor de Deus. Né? Vocês levam por 9 meses, aquelas que não têm complicação de 7 meses, mas a maioria leva por 9 meses no seu ventre uma vida. E depois de Deus, só as mulheres que têm essa dádiva de gerar uma vida. Então, aleluia, Deus ele é perfeito quando ele colocou a varoa do lado do varão e o varão do lado da varoa. Parabéns vocês, mamães. Aleluia, nós somos homens. Sabemos que nós temos amor por um filho, mas comparado ao amor de uma mãe, não tem como. Aleluia. O filho pode ser o que for, mas lá está o amor da mãe. Aleluia, para defender o seu filho. Amém? Gênesis, capítulo 22, do verso 12 em diante. Todos acharam? Agradecer a Deus pelo convite dos pastores, pastoras. Aleluia. Deus abençoe o ministério de cada um. Aleluia, de cada um. A palavra de Deus diz assim: e ele disse: então agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e ofereceu aquele com oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Então Abraão levantou-se cedo de manhã, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então anoiteceu de Abraão levantou os seus olhos e viu um lugar de longe, e Abraão disse aos servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino, aleluia, vamos adiante para adorar. E voltaram-nos a voz. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os dois juntos. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera. Abraão construiu ali um altar e pôs a ordem e a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e pôs o altar sobre a lenha. Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não ponha a tua mão sobre o menino, nem faça alguma coisa com ele, porque agora eu sei que tens a Deus, e vendo que não pregaste a mim, o teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis detrás dele um cordeiro preso pelos chifres e um arbusto. E Abraão foi e tomou o cordeiro e ofereceu com oferta queimada no lugar do seu filho. Igreja, a vida de Abraão não vai ser a mesma quando ele, pela primeira vez, ele vai escutar
Deus chamando Abraão, aleluia, para um compromisso ou um chamado. Na uso dos cabelos na sua cidade, aonde ele precisava sair do meio da sua parentela e ir na direção aonde Deus ia direcionar ele, aleluia, aonde nesse lugar ia mandar leite e mel. Até aí tudo bem, Abraão sai lá, aleluia, do seu lugar, da sua terra natal, e ele vai para um destino aonde ele somente tinha ouvido uma voz, aleluia, onde, louvado seja o nome do Senhor, ele nunca tinha passado por uma experiência dessa, e ele então vai em direção àquilo aonde Deus está direcionando ele, aleluia. Só que Sara, ou ainda que não era o nome Sara, nem também não era Abraão, aleluia, ele tinha uma promessa que ia, na verdade, um filho, aleluia, porque até então a Sara não poderia naquele momento ainda gerar um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então toda homem e mulher que se preza, aleluia, que se amam, que quer constituir família, aleluia, falando dessa história que não diferente das demais, aleluia, tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, segundo a história dos israelitas, dos hebreus, etc. Como você quiser classificar, eles precisavam, aleluia, o primeiro filho ser um homem, louvado seja o nome do Senhor, segundo a tradição judaica, aleluia, e assim, então eles percorriam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na direção onde Deus direcionava, e ali os dias iam se passando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nada desse filho. Até então que, aleluia, Sara, ela vai tomar, aleluia, praticamente como um desespero, e vai pegar essa egípcia, aleluia, e achando que Deus não poderia mais cumprir a promessa, pela sua idade, aleluia, pelo tempo e etc. Eu quero introduzir essa história para mim chegar onde eu quero chegar, igreja. Aleluia. Então, o que acontece? Ela vai pegar a egípcia, a sua, vamos dizer assim, sua empregada, vai fazer ela se deitar com Abraão, ali vai gerar um filho, aleluia, que é chamado Ismael, aleluia. Ali, louvado tempos depois, vai entrar em contradição, aleluia, pelo amor que ela sente por Abraão, por achar que a egípcia ia tomar o seu lugar como primeira esposa, porque tinha dado um filho, e justamente era um filho também homem, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, quando tudo vai acontecendo, aleluia, é necessário ela, junto com Abraão, decidir que ela vinha sair do meio, aleluia, do seu povo. E aí Ismael e sua mãe saem de perto, aleluia, do povo. Igreja, se vocês acompanharem a leitura comigo, Deus vai falar para Abraão que era o único filho dele que ele amava. Mas não era o único filho. Ele tinha dois, ele poderia ser o único filho de Sara, mas não era o único filho, ele tinha dois filhos, falando de Abraão. Só que Isaac era da promessa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é interessante? Aleluia, no nosso tempo hoje, a gente tem vivido um evangelho, aleluia, com oba-oba. O evangelho, aleluia, onde a gente não quer passar por esse tipo de problema. O evangelho, aleluia, onde que quer que Deus toque no meio da nossa casa. Aonde não é para tocar, aleluia, principalmente nos nossos frutos, no nosso cônjuge, ou até mesmo nós mesmos. Aleluia. Eu lendo, vivendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tentando compreender mais ainda a história desse homem. Aleluia, a gente lendo, passando para vocês a história, e aquilo que Deus, aleluia, vai direcionando para a gente ler para vocês, aleluia, até então muito bonito, muito lindo, mas só ele sabe a emoção que ele sentiu quando Deus vai falar para ele pegar o seu filho e levar até o lugar para ser sacrificado. Aleluia! Se vocês acompanharam a mesma leitura comigo, no final, quando o anjo vai falar, aleluia, a
E sabe o que é interessante? A gente pegar algumas comparações, porque a gente muitas das vezes a gente quer isolar somente uma história, mas se a gente for pegar a história de Moisés e de outros, que também foi um filho de uma promessa, onde teve uma questão de libertar, onde teve uma questão de multiplicar, aleluia, a gente vai ver que a família teve que passar uma situação meio pesada. Aleluia! Então a gente vai se deparar, aleluia, Abraão não querendo levar, mas por ser obediente, ele vai pegar os servos, o jumento, o seu filho, a lenha e todos os requisitos do sacrifício. Aleluia! E sabe o que é interessante hoje? Quando a gente vai, quando a gente prega, igreja, traz uma mensagem para as igrejas, que a gente se esforça para trazer um conteúdo de história, de teologia e etc. Isso é muito lindo. Isso vai tocar em você. Você vai compreender um pouco do que está passando, mas a questão aqui é o seguinte. Aleluia. Quando Deus decide passar, aleluia, um momento contigo, aleluia, e te dizer que tu precisa ser apertado no meio dos teus, aleluia, a gente vai ver se verdadeiramente a gente está alicerçado na presença de Deus. Aleluia. Hoje é culto de família. Aleluia. E essa história eu vim para cá, Deus vinha ministrando no meu coração, dizendo assim, aleluia, muitos me dizem que amam, muitos me dizem que são tementes a mim, mas quando é dito para um profeta, ou essa pessoa entende que é necessário eu tocar em alguém que ele ama, eles começam, aleluia, a murmurar. Aleluia. Aí eu quero te dizer assim, é muito fácil quando tu chega a olhar para alguém e diz assim, olha profeta, eu fui usado dizendo, se o teu filho não se converter, eu vou preparar e vou levar. Aí a gente escuta, porque não é com a gente diz, olha, filho da irmã não vestia. Mas esse filho da irmã é Deus, que ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em um momento, explicou para Abraão que ele só queria saber se verdadeiramente ele era temente. Igreja. Maturidade cristã. Em algumas pessoas relacionadas levando para dentro da casa, aleluia, não é qualquer um não que aceita. Aleluia. Eu tenho visto, percorrido história de irmãos, de irmãs, o que eles têm passado no seu convívio do dia a dia com Deus. Aleluia. Sabe, igreja? Essa semana, eu estava lá onde eu trabalho, pregoando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, falando de Deus. Na verdade, mês passado, depois de semana, aconteceu uma situação lá. Está cheio de pessoas desviadas lá. Cheio. O que anda, ele se aproxima mais de mim, ele se reconciliou, dando comigo para a igreja. Mas teve uma pessoa lá, mulher, que louvava, parecia um xiló. Estava desviado. Era casado, estava se metendo, era pé, a conta chegou. Quando a conta chegou, essa semana ela faleceu, só que teve que se reconciliar. Aleluia. Entenda essa palavra, eu não estou trazendo uma palavra pesada no dia das mães dele, mas é o que Deus está mandando falar. Aleluia. E muitas das vezes, a gente, por não deixar, porque é muito fácil a gente perdoar os outros e dizer que a tua ordem na tua casa, faz isso na tua casa, aleluia, mas quando é para a gente vai pedir misericórdia de nós. Aleluia. Só que, quando Deus diz
Aleluia. Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Aleluia. Ele quer trabalhar mais dentro da nossa casa. Aleluia. Aqui Abraão, ele passou por uma fase, aleluia, que ele teve que levar o próprio filho. Só que o que me chama a atenção, que quando Isaac percebe que tinha todos os requisitos de um sacrifício, colocava no cordeiro. Ele vai fazer cara a pergunta do pai. O pai vai dizer algo muito profético. Deus proverá. Aleluia. Sabe, igreja, quando a gente está, aleluia, sendo, vou usar esse termo aqui, provado por Deus, se é que a gente é provado, mas eu creio que sim. Aleluia, no teu caráter, na tua conduta, aleluia, saber se verdadeiramente tu é temente a Deus, aleluia. A gente vai, louvado seja, ficar pensativo e dizer: o que eu faço agora? Eu peço misericórdia, eu vou abrir um propósito para ver se eu vou sensibilizar Deus para mudar o quadro que Ele falou, aleluia, ou eu vou deixar, como diz o outro, rolar, aleluia. Sabemos que em nenhum momento Deus explicou o porquê que Ele manda. Há aqui algumas pregações que eu já ouvi, há que diga que Abraão estava um pouco de lado de fazer a obra porque ele estava tão contente com seu filho. Mas foi Deus que prometeu o filho. Ela pode ficar contente. Se a gente for olhar para o livro de Reis, quando, aleluia, Geazi estava com Eliseu na casa daquela mulher, que ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai perceber que estava faltando algo, ele vai fazer a pergunta para Geazi, Geazi vai dizer: está faltando uma criança aqui. E ele vai profetizar, aleluia, essa criança tempo depois nasce, e logo depois essa criança também falece, aparentemente. Aleluia, mas não era a bênção do Senhor. Não foi Deus que deu a bênção. Não era o filho da promessa. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, quando, aleluia, Deus colocou, era da promessa e era da multiplicação. Porque depois ficou dito para nós e dito para muitos: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu fico pensando, Deus, Abraão dizendo: mas é da promessa, é daqui que vai multiplicar. Não é isso. Aleluia. A minha descendência, aleluia, mal ela chegou e ela vai se perder. Aleluia. Aqui a gente não vai ver o filho rebelde. Aqui a gente não vai ver o pai rebelde. Porque hoje parece que virou moda a gente dizer que isso acontece alguma coisa porque com certeza alguém está rebelde. Porque alguma coisa aconteceu porque o pai vai fazendo alguma coisa. Ninguém, aleluia, é difícil dizer para alguém, aleluia, que Deus colocou a ele ou ela a prova naquele momento. A gente só tem a boca para dizer: está passando por isso porque com certeza não está vigiando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui Abraão, aleluia, ele vai dar uma lição para nós até hoje, séculos depois, dizendo, aleluia, que nós precisamos confiar em Deus. Igreja, eu não sei o que tu tem passado na tua vida. Eu não sei o que tu tem esperado na tua vida. Talvez você que tem filho, ou talvez você que não tem filho, mas mora com alguém, onde esse alguém te causa muito problema, te busca, aleluia, porque talvez é realmente um rebelde, ou realmente não é um rebelde, aleluia, mas a situação leva você a buscar por essa pessoa, aleluia. Aí eu te pergunto: tu tem
realmente temor a Deus, aleluia, tudo que tu está passando, aleluia, porque eu vou dizer algo aqui para vocês. Eu, durante o meu tempo de ministério, eu nunca pensei que eu ia passar por uma experiência que eu passo. Uma é saber que Deus vai ter que levar a minha mãe. E Ele falar para ti que tem que levar, vai levar ela. Outra é saber que vai levar uma segunda pessoa aí pelo seu nome. Aí, aleluia, para quem não entende o que tu passa, vai dizer que a pessoa está rebelde. Se tu estiver entendendo o que eu quero falar, igreja, aleluia, o Senhor está dizendo aqui, confia. E aí, confia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto, porque quando a gente, aleluia, não é levado por meio dos nossos, a gente levanta propósito de tipo, a gente vai, mas quando é conosco, não dá vontade de orar, não dá vontade de buscar, não dá vontade de ler, não dá vontade de se consagrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, por causa da situação criada. Falo aqui no meio da igreja, aleluia, aqui o filho de Abraão morreu, mas e aqueles que Deus teve que levar? Aleluia, glória a Deus. Só que a mentira é o seu rodeio. Quem tem promessa não morre. A gente vai ver, aleluia, o povo que andou no deserto, só os que verdadeiramente perseveraram, aleluia, até o fim, e aqueles que verdadeiramente, aleluia, tinham algo de compromisso com Deus, os fracos, um até engoliu, o outro nem chegava lá. Aleluia. Então, que nessa noite, aleluia, mesmo você não entendendo o que Deus está te proporcionando, mesmo você não compreendendo muitas das vezes, aleluia, o porquê que Deus está fazendo desse jeito, continua temente. Aleluia. Continua com a temência a Deus. Aleluia. Porque no meio do processo, aleluia, que muitas das vezes a gente não entende, ainda se levantam pessoas, aleluia, para falar o que não deve. Ou ainda levanta, louvado, pessoas para levantar obras malignas contra a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que muitos aqui também não estão nem entendendo o que está falando. Aleluia. Só que Deus está falando aqui, igreja, de crescimento. E é interessante que em algumas fases bíblicas as pessoas só cresceram depois que Deus tirou. Difícil entender, né, igreja? Aleluia. Aqui no caso, Deus não tirou. Eu só queria ver até onde tinha fé dele. Aleluia. Mas em alguns casos, aleluia, Deus teve que tirar para crescer. A gente pede coisas novas, mas muitas vezes a gente pede, não entende o crescimento. Não vou me demorar nessa pregação. Aleluia. Eu só quero dizer algo. Isaac é uma promessa. Ele mesmo não sabendo, ele teve que passar, aleluia, os seus processos. Deixa eu te falar algo. Sabe aquele filho que te dá muito problema? Talvez ele seja da promessa. Ele é da promessa. Aleluia. Aí eu vou colocar aqui na mão de mãe que eu falei no início. Aleluia. Que ninguém entende muitas das vezes o porquê que tu está
seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela só tem dois caminhos. Aquele filho que não quer ouvir, verdadeiramente ele vai fazer o que ele vai fazer. Isso é uma questão de Deus e essa pessoa. Mas aquele que ainda, aleluia, pode sim ter um temor e se reconciliar, esse sim ainda tem continuidade. Aleluia. Glória a Deus. Então entenda alguma coisa aqui nessa noite. Confie, mesmo que doa. Confie, mesmo se for necessário Deus levar. Ele sabe de todas as tarefas. Ele sabe o porquê ele tem que fazer determinadas coisas na minha e na tua vida. Aleluia. Louvado seja Cristo. Aleluia a Deus. Manuel, quantos irmãos tu tem? Nessa posição que eu tenho, a sua. Os teus olhos no mar. Aleluia. O Senhor vai te dizer assim: te esforça-te. Aleluia. Um pouco mais. Eu vi na tua frente um relógio. Claro que o relógio significa tempo. E o Senhor está dizendo: te apressa-te. Aleluia. E deixa eu falar, não é somente presença de culto. É todo requisito na tua vida sobre tu e Deus. Aleluia. Eu vou usar uma frase, espero que você entenda. Para de ser menino, cresce. Aleluia. Cresce dentro de ti. Alai, camando, e vem calai, e calava. Eu, como teu amigo, e como, aleluia, nesse momento, responsável de levar uma palavra. Aleluia. Diante da igreja, que eu respeito, que é a igreja de Deus amigos com vocês. Aleluia. Se eu estiver falando algo que Deus não falou, que deveria me punir, da maneira como ele achar que tem que me punir. Mas o Senhor manda te dizer: te esforça-te. Aleluia. Porque eu via sobre a tua vida, aleluia, uma grande correção se tu não tentar mudar. E em tudo, talvez hoje, tu não venha saber aonde tu precisa mudar, mas faz uma reflexão. Aleluia. O Senhor, aleluia, tem pressa contigo. Louvado seja o nome
do Senhor. Foi assim que a senhora acabou. No momento da dor, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda que a fogueira não floresça, que não haja fruto. Fecha os olhos, o Senhor está aqui. Aleluia. Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Eu estou corrigindo também. De vez em quando eu, como diz o outro, a gente faz besteira e eu vou lá e puxo minha orelha. Aleluia. O Senhor manda dizer para vocês dois, ainda, principalmente o varão, estão clamando por ti, Manuel, tu nem imagina. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar. Feche os olhos. Aleluia. Põe as duas mãos no coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle aí deixar na calma de suas mãos. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Depois das suas mãos, eu digo ainda. A figueira não floresça, que não haja fruto grande, não libera.
que não haja uma crise, e o meu não me dê a vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me não floresça, que não haja uma crise, que o profundo não me venha a vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você me alegrarei, Bota a palma no Senhor Jesus. O tempo que nós estamos vivendo não é do opa-opa. É o tempo para saber se verdadeiramente nós temos alicerce com Deus. Aleluia. É um tempo diferente. É um tempo que Deus está exigindo do seu povo o máximo que pode de obediência, mesmo sabendo, principalmente ele, sabendo que o seu povo que clama pelo seu nome é falho. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, a palavra que eu queria trazer hoje é a Atos 3, a porta famosa. Só que quando eu vim dentro do carro, Deus disse que eu quero que tu pregue isto aqui. E eu vou dizer algo. Aqui não me conhece direito. Toda vez que eu vou estudar uma palavra, eu começo a ficar de olho, não deu para estudar nada. O Senhor ministrou a pregação toda a minha vida. Aleluia. Não sei como é que está aqui a congregação. A minha, só Jesus. Aleluia. Porque é um povo, aleluia, que não vai atrás de Deus, vai atrás de revelação. Deixa eu falar algo, que a melhor revelação é a palavra. Os dons, aleluia, eles é só para dar complemento, mas Deus está exigindo conduta do crente. Aleluia. Vocês estão numa igreja de Deus, aonde ninguém assalta, mete a mão no bolso de vocês. Aleluia. Onde vocês têm pastores que não são perfeitos, mas que eles se esforçam para dar o melhor para vocês. Acredite no que eu estou falando, porque a gente, assim como vocês dizem, vigia, outras coisas, para de falar mal dos pastores de vocês. Tem gente que fala mal por inteirinhas aqui. Para de estar falando mal, para de estar comentando coisas, lavando que lá e lá sai. Vai chegar um tempo de um boleto aqueles que não vigiar. E às vezes tem boletos que a gente não consegue pagar. E tome muito cuidado com esse tipo de comentário, porque eu vejo como anjo do Senhor observando todos aqui dentro desse lugar. É claro que o inimigo vai tentar acertar você de contra esse lugar. É claro que às vezes uma palavra que você acha que foi mal colocada pelo seu líder vai tentar acertar a tua mente. Claro que muitas das vezes a gente não está acostumado a obedecer, claro que vai incomodar. Nós estamos numa fase de transformação de caráter. Aleluia. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Não faça o que muitos estão fazendo aí fora. Estão perecendo, viu, igreja? Então tome cuidado. Aqui, olha a cabeça. Amém.